convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de todos os santos e santas de Deus, oportunidade que a Igreja nos dá para refletirmos sobre a comunhão dos santos. Uma das expressões da nossa profissão de fé, crer naqueles que de alguma forma fizeram uma profunda experiência de Cristo e hoje são reconhecidos como instrumentos da sua graça, santos e santas, intercedendo a Ele por cada um de nós. Vejam que por primeiro, a gente precisa, por algumas vezes, reconfigurar a nossa concepção e a nossa imagem de santidade, porque por muitas vezes associam a santidade a um excesso de piedade, ou na verdade a um rigorismo, ou a não cometer nenhum tipo de erro, a ser irrepreensível, e na verdade a santidade, para além de todas essas concepções que muitas vezes chegam à ironia de dizerem: ah, você é santinho, você não é santinha. Tudo isso deve nos ajudar a perceber que, para além, de toda essa fantasia, a santidade é uma experiência de resposta a Deus. Por quê? Ele é a fonte de santidade, Ele é a fonte da felicidade, Ele é a fonte de toda a realização humana. E à medida que a gente bebe dessa fonte, nós respondemos ao mundo a partir da nossa experiência. Então, na verdade, a santidade é a grande experiência com Deus, de permitir-se ser amado, de beber da fonte que é Ele,
para sermos expressão e instrumento da fonte que a gente bebe onde nós estivermos. Então, ser santo é ser amado por Deus e amar o outro à medida desse amor. É simples a santidade, porque na verdade ela não vai nos evitar errar. A santidade é o princípio da felicidade que nos orienta a acertar. É bem diferente de ser aquilo que muitas vezes, de forma até excessivamente piedosa, a gente compreende os santos. E para isso, a liturgia de hoje vem nos explicar de uma forma muito bonita toda essa experiência de santidade. Nós cremos na comunhão dos santos, daí vem a experiência dos sacramentos, da vida de fé, da oração, da espiritualidade. Então a gente começa por aí. E nós vamos vendo, no decorrer de toda a liturgia, algumas expressões muito interessantes. Então, primeiro, nós ouvíamos no canto do Salmo que a geração dos que buscam o Senhor é a geração que vai se purificando à medida que vai buscando e experimentando essa graça. E, portanto, a primeira leitura, nós temos aí um momento celebrativo visto no Apocalipse para nos ajudar a entender um pouco toda essa dinâmica de santidade. A gente precisa entender que João, nas suas visões no Apocalipse, ele contempla uma grande liturgia no céu. E nessa grande liturgia do céu, a igreja toma o recorte para hoje dos selados ou marcados com o sinal do Cordeiro e, ao mesmo tempo, alguns símbolos muito bonitos. As vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, e as palmas na mão. Esses 144.000 marcados não é um número para reduzir os que serão salvos, mas é um número que soma todo o povo de Deus nas suas 12 tribos, vezes 1.000. A gente entende os 144.000, calculando 12 vezes 12 vezes 1.000. Aí fica muito claro entender que todos aqueles que seguirem Jesus, viverem a partir da sua vida, têm, sobretudo, grande chance de salvação. E aí nessa liturgia vai haver algumas expressões que nos chamam a atenção. Lá se viam anciãos, se viam várias pessoas que traziam palmas na mão. A palma é o símbolo da vitória, da ressurreição, porque é uma flor que pende, ela vai para o alto. Então isso quer dizer que aqueles que trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão são de fato o símbolo e a expressão de quem experimentou a Deus e muitas vezes foi lavado no sofrimento, né? É um tanto quanto estranho nós ouvirmos que lavar a veste no sangue do Cordeiro torna ela mais branca, porque toda veste que cai sangue, pelo contrário, ela mancha. Mas aqui existe toda uma expressão muito clara de que o Cordeiro é aquele que se imola, que sofre. E nós, por muitas vezes aqui no mundo, passaremos por dificuldades e sofrimentos, mas uma vez batizados, purificados, experimentados em Deus, vamos com certeza caminhar para a eternidade. Além disso, trazer a veste branca e a palma na mão significa a experiência daqueles que lutaram, mas agora já estão em Deus. Por isso, acolhidos na santidade para contemplá-lo. No Evangelho, nós temos a grande receita da santidade. A santidade aqui é associada à bem-aventurança ou à felicidade ou aquilo que nós chamamos de beatitude. Muitas vezes, inclusive,
as pessoas costumam ironizar e brincar conosco, chamando de beato, de beata, que vai muito na igreja. E na verdade é um elogio, porque beato e beata quer dizer alguém feliz, bem-aventurado, que entendeu quem é Deus e contempla a sua beatitude. E nessa receita, a gente precisa ter muita clareza que vai nos ensinando passo a passo como sermos felizes, como encontrar Deus, como vivermos a vida para, de fato, um dia sermos acolhidos na eternidade. Aqui, eu gostaria, na verdade, que a gente sempre olhasse as bem-aventuranças não como um peso, mas como um jeito de viver, como uma atitude de vida. E aí, o que Jesus vai propondo nessa experiência da beatitude? Então, subindo no monte, proclamando a graça da bem-aventurança, ele vai dizer: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí a gente tem que entender e perguntar: como é que o reino dos céus será meu quando eu for pobre em espírito? A mesma coisa com todas as demais bem-aventuranças. Quando, na verdade, eu serei consolado nas dores e sofrimentos? Quando eu for manso? Quando eu vou ser saciado diante das lutas desse mundo? Quando eu tiver fome e sede de justiça? Quando eu serei chamado filho de Deus? Quando eu vou ser assumido como filho de Deus? Quando eu for promotor da paz? E assim a gente vai entendendo que ser manso, puro de coração, ter os mesmos sentimentos de Deus, trabalhar nessa dinâmica tão bonita da misericórdia, é um caminho de felicidade, é um caminho de respondermos a esse amor que nos amou primeiro. É importante também a gente tomar nota que para hoje, uma das bem-aventuranças mais significativas é a pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vejam que a pureza de coração, na verdade, é evitar a malícia, é evitar o julgamento, é evitar a precipitação de muitas vezes nós olharmos o outro a partir da nossa medida, não a partir do que ele é, e viver o mundo, na verdade, buscando caminhar conforme a própria bondade de Deus. Eu diria que a bem-aventurança da pureza de coração é uma das bem-aventuranças mais desafiadoras nos dias de hoje, que muitas vezes somos invadidos por imagens, por tantas propostas, e muitas vezes vamos perdendo a pureza, a simplicidade e as atitudes de concórdia. Que Deus nos abençoe e que, como filhos amados a partir do batismo, possamos perceber que a santidade não é algo longe de nós, mas é uma resposta de vida. Que esses santos e santas que ocupam hoje os altares foram humanos como nós, com todas as dificuldades e lutas, no entanto, foram amados por Deus, puros de coração, e conseguiram responder ao mundo com a santidade e com o amor. Que Deus nos abençoe e que ser santo para nós não seja, na verdade, algo distante, difícil ou complicado, mas seja parte da nossa caminhada, porque a felicidade é o desejo de todos nós e o desejo de Deus para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.